Boa tarde a todos que estão aí desse lado. Voltamos para mais um À Conversa Com. No momento em que o comércio local tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia, Miguel Rossi, presidente da Assiste, está hoje connosco para nos falar um pouco da situação de Santo Tirso. Olá, Miguel. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Nada, obrigada a nós, Miguel. Antes de mais e antes de nos especificarmos no que realmente interessa e ao que nos leva esta entrevista, gostava de introduzir a conversa falando um pouco do passado recente, de forma a explicar às pessoas o real flagelo que traz esta pandemia. Qual era a realidade do comércio local em Santo Tirso antes disto tudo? O comércio tradicional e local de Santo Tirso, ao longo dos últimos anos, tem vindo a recuperar da grande crise que todos nós atravessamos. Nós costumamos dizer que os empresários e comerciantes das microempresas e do microcomércio são quase uns heróis por terem aguentado as lojas abertas ao longo destes tempos. São as dificuldades, efetivamente, da falta de capacidade económica, foram também a questão de termos o Porto tão perto daqui de Santo Tirso, a questão dos shoppings que levava muita gente a ir para esses estabelecimentos e não fazerem compras no comércio local, a questão das vendas online que têm vindo a crescer a nível nacional e internacional também afetaram muitos dos tradicionais compradores do comércio tradicional e isto foi levando as pessoas por vezes com pensamentos de desistir, mas por outro lado, e nos últimos tempos vendo as novas oportunidades de habitação que se estão a criar em Santo Tirso e com isso provavelmente teremos mais população e mais consumidores, levou que as pessoas fossem aguentando e que as coisas neste momento estivessem num processo de recuperação e que pensássemos que o ano de 2020 seria mais um ano em que poderiam recuperar tudo aquilo que foram perdendo ao longo dos últimos anos. Quais são então os impactos negativos que se fazem sentir no momento? Acha que podem haver lojas de comércio local em Santo Tirso a encerrar num curto espaço de tempo? É uma questão muito pertinente e com difícil resposta. Nós sabemos que a maioria do comércio encerrou, apenas as atividades que estavam nos setores prioritários se mantiveram abertas. O que vai depender aqui muito é dos apoios e das medidas que vão existir, porque ao fecharem e deixarem de vender, a primeira questão logo é que os custos fixos, a maior parte deles se mantiveram. Os funcionários, em alguns casos, e quem os tinha, tiveram as medidas do layoff, em que parte do salário deixou de estar ao abrigo da empresa e do comerciante. Mas os restantes custos fixos mantiveram-se, ou seja, as rendas, os custos com o contabilista, os custos com a EDP, os custos com os fornecimentos de serviços externos, todos esses custos se mantiveram. E à data de hoje, que já passou um mês, nós ainda não sabemos, nem perspectivamos, quando é que o comércio vai voltar a abrir. Temos ideias, mas não sabemos quando. E isto vai limitar muito a ação dos comerciantes no pós-crise. Temos noção que isto também nos vai levar a uma recessão. E vai depender muito, primeiro, do tempo em que as lojas vão estar fechadas e, segundo, dos apoios que vão ter, efetivos, para retomarem a atividade. Se espantaria muito, e infelizmente digo isto, se o comércio e o número de lojas abertas se mantivesse igual ao antes desta pandemia. Claro. Mas vamos esperar para ver. Falando um pouco acerca das medidas de apoio que podem minorar os efeitos desta pandemia, que tipo de medidas de apoio foram criadas pela Assiste aos lojistas? Mal se deu o decreto de encerramento da atividade comercial, nós pusemos logo em marcha um inquérito às empresas e aos comerciantes para ter a noção de como é que se estava a proceder, quer a nível da indústria, quer a nível do comércio no concelho de Santo Tirso. Obtivemos cerca de 200 respostas em que percebemos que no final do mês de março, que foi quando fechamos o inquérito, já quase metade dessas empresas estavam em layoff e as outras perspectivavam que até ao final de abril também teriam aderido. Para além disso, percebemos que a redução da atividade já estava muito superior a 50%. Nesse inquérito também as empresas e os comerciantes tiveram a hipótese de nos enviar quais eram as medidas e os apoios que achavam prementes que fossem dados. Pegamos nesse inquérito e nós, a Associação Comercial Industrial de Santo Tirso, estamos dentro da AIP Portugal
Mandamos logo esses dados porque eles é que têm assento na concertação social e no diálogo direto com o Governo e com o Ministro da Economia, tudo aquilo que no Conselho de Santo Tirso nos foi transmitido. E esse foi o primeiro passo que demos. A seguir, preparamos toda a equipa da Assist para ajudar nas medidas que foram saindo do Governo, quer em esclarecimento, quer também a ajudar a preencher toda a documentação que fosse necessária. Eu posso lhe dizer que a Assist, desde o gabinete jurídico, desde o departamento que também tem a segurança social, e temos uma pessoa que é o diretor executivo especialista em segurança social, quer os técnicos que estão na Assist, passaram, dadas as medidas também de contingência, por marcação e por telefone a atender todos os sócios e não sócios. O nosso atendimento triplicou para o número de atendimentos normais. No final do mês já tínhamos ajudado dezenas, mas isto são dezenas de comerciantes a preencher toda a documentação para o layoff. Continuamos com esse apoio, todo de esclarecimento e de dúvidas, e tem sido um trabalho árduo de toda a equipa, que eu daqui também felicito pela disponibilidade que tem tido em ajudar. Por último, enviamos agora, porque sabemos que ainda existem muitas dúvidas e todos os dias o Governo continua a emitir decretos com alterações e com novos apoios, nós com a Câmara Municipal e através do Invest, ainda agora acabamos de fazer um cartaz digital em que vamos enviar para toda a indústria e o comércio de Santo Tirso, que se tiverem alguma dúvida sobre os apoios e como aceder aos apoios, que liguem para as linhas telefónicas que estão lá para os e-mails, para continuarmos a dar esse apoio, sejam sócios ou não sócios da Associação Comercial. Sente-se, portanto, apoiado pela Câmara Municipal e pelo Governo? Da Câmara Municipal e na pessoa do seu Presidente, o diálogo tem sido constante e percebe-se as suas preocupações e o empenho que têm tido. O problema é que esta pandemia e este problema é muito superior do que ao nível concelhio e por isso muitas das soluções para o comércio não tem capacidade, infelizmente, a Câmara Municipal para resolver por ela própria. Já tomou algumas medidas, quer no pagamento de taxas e tarifas, quer também no arrendamento de tudo que era estabelecimentos municipais. Mas mesmo assim, desculpe interromper, Miguel, mesmo assim acha que essas medidas e apoios não serão suficientes para salvaguardar a maioria do comércio local em Santo Tirso? Não são suficientes para resolver o problema. A nível local não temos capacidade e a Câmara Municipal não tem capacidade por ela si de alterar algumas leis que são leis nacionais, como é lógico. Claro. Em relação ao Governo, o que eu posso dizer é que para a indústria e para as médias e grandes empresas, eu acho, ou nós achamos, que as medidas que até hoje foram lançadas de apoio são mais ou menos suficientes ou são mais ou menos claras para tentar ajudar essa área. Desde o layoff, desde as moratórias, desde os apoios às linhas de crédito, vão salvaguardando, pelo menos até voltar a haver a atividade da produção, e depois aí vamos ver o decréscimo de produção e as consequências disso, Sim. De ajudar essas empresas. A nível das medidas para ajudar as microempresas e os pequenos comerciantes, não acho que sejam suficientes. Quer deixar alguma mensagem, algum conselho para os lojistas e comerciantes que nos possam estar a ver neste momento? É sempre difícil, porque as palavras não resolvem os problemas. Sim. A palavra de ânimo é fundamental e resistência. Agora, a palavra como Presidente da Associação que eu também posso deixar aqui é que continuaremos aqui a lutar. Há questões que para nós são fundamentais. Eu gostava de dar aqui 3 exemplos. Um deles é a questão das rendas. Os custos fixos dos comerciantes mantiveram-se ou mantêm-se, tirando a questão dos trabalhadores por via de layoff. Mas das rendas, é preciso resolver o problema das rendas. Nós não podemos estar a endividar as empresas e a tirar, desculpe o termo, mas com a barriga para a frente, a questão do endividamento. As rendas que hoje não são pagas e que se está a pedir moratórias aos senhorios para pagarem duodécimos a partir do momento que se abre, não é solução. Tem que haver aqui por parte do Estado uma ação que pelo menos a parte que
Eu dou-lhe este exemplo em relação à renda. Numa renda de 1000 euros, no mínimo, 280 euros vão para o Estado, que é a taxa liberatória para a IRS. O Estado tem esta capacidade de, pelo menos esta parte da renda, que é mais ou menos 25% do valor da renda, de momento, nesta altura, de deixar de receber este valor e contribuir desta maneira que os custos fixos das empresas diminuam, podendo depois, em sede de IRC, voltar a recuperar este valor. Mas é preciso tirar a carga da tesouraria das empresas. Esta é uma das medidas que eu acho urgente para os comerciantes. Se me permitirem, ainda lhe daria mais duas. A questão da banca é outra questão que está aqui, que às vezes me parece uma falsa questão. Nós vemos o Sr. Presidente da República e o Governo a pedir à banca que não exagere e que está na altura de contribuir também para o que os contribuintes pagaram a quando da crise. O que me faz aqui confusão é que um dos maiores bancos nacionais e que pode ter impacto em toda a concorrência é a Caixa Geral de Depósitos, e que é um banco do Estado, é um banco nosso, e que o Estado pode dizer as diretrizes comerciais do banco. Eu não entendo como é que o Estado hoje não obriga a Caixa Geral de Depósitos, sendo, como eu digo, a Caixa é um banco do Estado, a que não esteja a utilizar taxas de juros de 1 ou de 1,5%, em vez de usar 0,5% ou se calhar taxas zero, porque o dinheiro está a custo abaixo de zero. E se a Caixa Geral de Depósitos fizesse isto ao mercado, tenho quase a certeza absoluta que o resto da concorrência da banca viria atrás, porque ninguém quer ficar sem perder esse negócio. E por isso o Estado tem aqui um mecanismo, porque senão nós começamos a pensar, afinal, para que é que serve um banco público, se não é nesta altura para ajudar as empresas e os comerciantes. Esta é outra das soluções que eu não entendo porque é que ainda não foi posta em prática. E a terceira, que é a maior desilusão de todas, é para o pequeno comércio familiar ou tradicional. Nós sabemos que temos desde esteticistas, cafés, mini-mercados, que são familiares, em que trabalha o casal e o filho, ou o filho e a mulher, agregados familiares. E temos agora a lei do apoio, para que não é o layoff, mas é apoio aos gerentes. Mas se eu for gerente e a minha mulher for funcionário, eu automaticamente deixo de ter o apoio. Isto não faz sentido nenhum. Isto parece que queremos que as empresas pequenas e familiares, que são muito das zonas menos urbanas, das zonas rurais, que fechem, porque de repente um casal, que os dois são sócios do comércio, deixam hoje de receber e não têm absolutamente direito a nada. Não faz sentido nenhum isto. E estas medidas são medidas de resistência, são medidas de apoiar, porque estas pessoas não é por ser gerente. A palavra gerente não quer dizer que ganhe salários de milhares de euros ou que sejam pessoas ricas, são pessoas trabalhadoras. E era importante que estas pessoas se sentissem valorizadas e não abandonadas. Da nossa parte, como associação comercial, nós continuamos junto das entidades onde temos voz a dizer que isto não está bem, é preciso que o Estado olhe. A realidade de Lisboa é muito diferente das realidades das zonas mais periféricas do país. Sim. E eu acho que falta muito esta visão das freguesias, das pequenas cidades, dos concelhos de 70 mil ou de 100 mil habitantes, e estes três itens que eu acabei de referir continuam a ser importantíssimos para nós, para ajudar a que as pessoas tenham o tal ânimo para voltar depois a reabrir os seus estabelecimentos. Claro. Falando um pouco também a nível pessoal, que tipo de precauções tem tomado? Olha, desde o início que as diretrizes da Direção-Geral de Saúde têm sido recebidas, quer por mim, pela minha família, e sido cumpridas. As minhas áreas de negócio das empresas que tenho, por coincidência, ficaram todas no setor prioritário do Estado. Por isso eu não tenho hoje nenhuma empresa fechada. E isso tem levado a que, efetivamente, e pelos planos de contingência que foram criados e por ter que ter pessoas em casa em quarentena para depois forem necessários também entrarem ao serviço, porque as empresas e esses estabelecimentos não podem fechar, Claro. tem sido muito trabalho, não é? E tem sido muito apoio. E não temos parado, não tem parado. Agora, a partir do momento em que os horários fecham e aos fins de semana, temos estado, claro, por casa e a cumprir, como digo, as regras, porque queiramos ou não, ou respeitamos mais ou menos o que a Direção-Geral de Saúde nos diz, é
é a entidade que hoje impõe as regras e que devem ser cumpridas e que eu as cumpro e aconselho a todos a cumprir. Muito bem. Miguel, para finalizar, pergunto-lhe, quando a pandemia terminar, qual vai ser a primeira coisa que vai fazer? Não é fácil, não sei. O que eu lhe digo é, eu espero ter alívio. O sentimento que eu quero ter no dia em que isto acabar é alívio. Alívio sentindo que os meus familiares estão todos bem, os meus amigos estão todos bem, que os meus colaboradores estão todos bem e que a partir daí voltar a viver almoçando com os amigos, jantando com a família, convivendo no Lar Coronel Batista Coelho e por outros locais da cidade e que a vida volte ao normal. Isso é o que eu desejo para mim e desejo para todos. Muito obrigada, Miguel, por esta conversa. Terminamos assim mais um direto. Obrigado. Voltamos em breve para mais conversas. Fiquem desse lado. Até à próxima.